Evangelho de João, capítulo 19, versículo 31 ao 37. Diz a palavra do Senhor. 31. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele fora crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creais. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E novamente diz outra escritura: verão aquele que traspassaram. Amém. Vamos orar, meus irmãos, ao Senhor, que perdoe qualquer pecado em nossa alma neste momento, pelo sangue de Jesus, e nos seja gracioso, Senhor. Nós estamos aqui diante desse texto tão extraordinário, tão precioso, e rogamos que o Espírito Santo nos conduza na meditação, na exposição, para que possamos realmente entender o que está escrito aqui e aplique a nossa alma, Senhor, esta mesma verdade, para que sejamos grandemente edificados, Senhor, no Senhor Jesus, no Evangelho, para o nosso bem, para a nossa edificação, para a sua glória bendita. Nós oramos assim, Senhor, em Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Meus irmãos, nós encerramos, semana passada fizemos aqui dois domingos em que eu meditei um pouco com vocês na morte do Senhor Jesus Cristo. Fizemos a exposição do versículo 28 ao versículo 30. E no domingo passado nós fizemos aqui algumas aplicações, meus irmãos, do significado grandioso e glorioso da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vimos aqui, então, nesses dois domingos anteriores, que isso que está escrito aqui, convido vocês a olharem comigo, versículo 28 ao 30, que diz: depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no ensopo, lhe achegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então nós vimos que, em primeiro lugar, irmãos, o Senhor Jesus Cristo ele estava cumprindo aqui a vontade do Pai Celestial ao ir para aquela cruz, morrer pelos nossos pecados. Ele sabia disso e ele estava ali executando toda a vontade do Pai. A segunda coisa, meus irmãos, que nós vimos é que isso estava profetizado na Sagrada Escritura, para que a Escritura se cumprisse. Então ele disse, como última palavra dele ali, naquele momento: tenho sede. E foi então ali trazido para ele aquele vinho azedo, uma esponja. Ele bebeu um pouco daquele vinho, pondo no isopo, lá chegaram à boca. E quando isso aconteceu, ele diz então esta última palavra aqui relatada por João, no versículo 30, ele diz: depois que tomou o vinagre, disse: está consumado. E debaixo da própria autoridade dele, da própria vontade dele, ele inclinou a sua cabeça e morreu. Entregou o Espírito. Então esse texto está dizendo aqui que o Senhor Jesus Cristo, quando ele faz isso, quando ele chega nesse momento, ele vê que tudo já está consumado, que tudo já está preparado, que ele já tinha cumprido o sacrifício que era a vontade do Pai, morrendo por nossos pecados, quitado a nossa dívida de forma absoluta, total, não tinha mais nada para ele fazer. Então ele morre debaixo da sua própria autoridade, mas antes de ele morrer ele diz: está consumado, está tudo pronto, não tem mais nada para fazer.
Ou seja, meus irmãos, todas as profecias do Antigo Testamento, toda a vontade de Deus para o Senhor Jesus Cristo se cumpriu na cruz do Calvário e também não tem mais nada para ser feito. Ou seja, a nossa salvação, ela está consumada, ela está pronta. Basta as pessoas olharem para Cristo, crerem no Senhor Jesus Cristo. E quando elas creem no Senhor Jesus Cristo, não tem mais nada a fazer. Jesus já salvou, Jesus já preparou, Jesus já operou essa grande salvação, está consumado, não há mais nada a realizar. Então essa é a fé, e essa é a certeza, meus irmãos, que nós temos, que está realmente consumado. E semana passada eu disse para vocês aqui, porque está consumado, nós podemos ter certeza da nossa justificação, nós podemos crescer em santificação, nós podemos ter a certeza de que nós seremos glorificados, de que nós chegaremos no final da nossa jornada, porque está consumado. Nós então, meus irmãos, inclusive em gratidão ao Senhor, nós devemos viver a nossa vida para Ele, em honra e glória ao seu santo nome. Então está consumado. Esse é realmente o ensino aqui nesses 3 versículos, não há nada a fazer, Cristo já morreu, e todo aquele que confia no Senhor Jesus Cristo será salvo, e será salvo, realmente está salvo, né? E Deus então vai operar, consumar na vida dele, aqui na história dele, operar aquilo que na verdade já está feito, de acordo com a morte do Senhor Jesus Cristo. Mas esses versículos aqui que nós temos, irmãos, do versículo 31 ao 37, continuando as nossas exposições, eles são então versículos que na narrativa de João eles vão contar para nós o que vem a seguir. Jesus já morreu, Jesus já está morto. Mas João, então, ele vai dizer algumas coisas que vão acontecer aqui, alguns eventos que vão ocorrer aqui, e que ele vai mais uma vez afirmar, né? Como, por exemplo, ele já tinha dito aqui várias vezes ao longo do Evangelho, dessa história que ele conta a respeito da morte do Senhor Jesus, do sacrifício do Senhor Jesus, ele vai citar assim, ele vai dizer, para que a Escritura se cumprisse. A Escritura já tinha profetizado, a Escritura já tinha dito que essas coisas iriam acontecer, inclusive que o Senhor Jesus iria ter sede. E nós vimos lá no Salmo 69, no versículo 21, né, sobre essa sede de Cristo, sobre esse vinagre, sobre tudo que aconteceu com ele, tudo já estava profetizado, mas agora ele vai chamar atenção para mais 2 eventos, irmãos, que também estavam profetizados nas Sagradas Escrituras, e que dizem respeito já a este momento, quando o Senhor Jesus Cristo já tinha morrido. Ele já tinha morrido, ele já tinha dito, está consumado, ele já tinha entregue o seu espírito, ele já estava morto. Então essas profecias, elas se relacionam já ao Jesus morto, ao Jesus crucificado, mas não mais sofrendo, mas aquele que já tinha quitado a nossa dívida, já tinha dito, está consumado, já tinha consumado, enfim, a sua obra, já estava morto. Então essas profecias agora que João vai citar, são 2 profecias, ele vai mostrar, meus irmãos, que essas profecias, elas não dizem mais respeito à vinda de Jesus, nascendo de uma virgem, a vida de Jesus Cristo santa, o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus, a cruz de Cristo e a morte de Jesus, mas essas profecias, irmãos, elas dizem respeito vamos dizer assim, a veracidade, a verdade da morte de Jesus, que o Senhor Jesus Cristo realmente morreu. Se nós formos observar aqui, irmãos, eu chamo a atenção de vocês para esse fato, que o que João aqui está querendo nos dizer, e ele está enfatizando nesses 7 versículos, irmãos, é isso, é dizendo assim, Jesus morreu mesmo, Jesus morreu, Jesus morreu. E ele morreu, quando ele morre, ele está consumando a sua obra. Não tem mais nada a ser feito. Jesus de fato morreu. E ele quer aqui, irmãos, dar evidências e mostrar essa realidade, mostrar esse fato da morte de Jesus e dizer aqui que haviam profecias em relação a esta realidade, para que nós, irmãos, olhemos e quem não creu ainda possa crer no Senhor Jesus, e aqueles que creram possam ser fortalecidos na sua fé
entendendo a morte de Jesus, o significado da sua morte, exatamente porque está consumado na morte dele. Se ele não morre, não estaria consumado. Se ele não, de fato ali, não entrega a sua vida, não estaria consumado. Mas ele morreu, está consumado. Ele completou a sua obra e ele entrega o seu espírito, mostrando que está tudo pronto, que não há mais nada a ser feito. E a ênfase aqui vai ser, ele morreu mesmo. E ele morreu, é uma verdade, e essa verdade ela tem um significado muito importante para a nossa alma, para a nossa salvação, para a nossa justificação, para a nossa santificação, para a nossa vida cristã e para a nossa certeza da eternidade, certeza de que um dia nós estaremos com o Senhor Jesus Cristo. É isso que ele está fazendo aqui, enfatizando essa morte. Observem que ele diz, e eu vou fazer aqui a leitura rápida aqui, depois nós vamos entrar nos detalhes. Ele diz assim: os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrasse as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro. E Jesus foi crucificado entre dois, né? Eram 3 crucificados. Mas quando eles chegaram no Senhor Jesus Cristo, na hora que eles chegaram para também quebrar as pernas de Jesus, eles viram que Jesus já estava morto. Então, eles viram que Jesus estava morto. Em seguida, o texto conta, no versículo 34, que os soldados, contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança. Então, tem esse outro evento aqui. Então, eles olharam, eles viram que o Senhor Jesus Cristo já estava morto, os outros 2 ainda estavam vivos, e eles quebraram as pernas desses outros 2, mas de Jesus não quebraram as pernas. Mas então eles se aproximam, um deles se aproxima e fura o lado do Senhor Jesus Cristo com uma lança, e daquele furo, daquela ferida, né, sai sangue e água. Então, por que ele furou Jesus? Para não ter nenhuma dúvida de que Jesus estava morto. E aí o texto avança no versículo 35 e diz para nós assim, que teve uma testemunha ocular que viu todas essas coisas. Viu eles quebrarem as pernas dos 2 que estavam do lado de Cristo, mas Cristo que estava no meio não quebraram as pernas, porque Jesus já estava morto, mas eles, para tirar toda a dúvida, furaram Jesus, o lado do Senhor Jesus Cristo, e não tinha mais vida mesmo. Jesus estava morto, e ele viu isso, e ele testifica isso. E ele diz, ele testifica isso, versículo 35, para que vocês creiam, para que a fé de vocês esteja não numa fábula, não numa história inventada, mas num fato, numa ocorrência. Jesus morreu mesmo, Jesus morreu de verdade. Mas aí ele avança, irmãos, e diz, tudo isso que aconteceu, o fato de Jesus não ter sido quebrado as suas pernas, e o segundo fato, que ele foi furado do seu lado, já estava profetizado, já estava dito que essas coisas iriam acontecer. Depois da morte de Jesus, nenhum dos seus ossos seria quebrado, versículo 39. E mais, versículo 37, tinha outra profecia dizendo que eles verão aquele que traspassaram, que furaram, que perfuraram com uma lança. Então, meus irmãos, todos esses textos apontam para o quê? O que eles estão querendo dizer? Eles estão querendo dizer assim, Jesus morreu mesmo. Não é uma fábula, não é uma invenção, mas é uma realidade. O Senhor Jesus Cristo morreu. Irmãos, Jesus morreu. Essa é a mensagem desse texto. Jesus Cristo morreu por nós. Isso aqui tem um significado. E se João colocou aqui, ele disse assim, para que vocês creiam, para que vocês ouçam isso e creiam, para que a fé de vocês esteja no Senhor Jesus Cristo. E vocês lembram que ele vai dizer isso também, irmãos, no capítulo 20, nos últimos versículos do capítulo 20,
ele vai dizer assim, vamos ler por favor, eu já li com vocês várias vezes esses versículos ao longo dessas exposições de João, e nós estamos quase chegando lá, mas se Deus quiser, não vamos chegar lá. No capítulo 20, no versículo 30 e no versículo 31, João diz assim, Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Tudo que eu estou escrevendo, ele está dizendo, eu selecionei sinais. E entre esses sinais está a cruz, meus irmãos. Está a morte de Jesus, a obra de Cristo, a maior obra dele, na verdade, a obra mais gloriosa dele foi se entregar por nós, foi morrer por nós. Ele está dizendo, para que vocês creiam que ele é Jesus, o Messias, o ungido de Deus, o Cristo, o Filho de Deus, aquele que se encarnou, e para que vocês crendo, e para que vocês então crendo, vocês tenham vida eterna, vida em seu nome, vocês tenham vida eterna. É isso que está aqui, esse texto que nós estamos lendo hoje, irmãos, e eu quero que vocês percebam isso e meditem isso, porque isso é muito sério para todos nós que estamos aqui hoje à noite. Nós estamos aqui lendo um texto, lendo a Sagrada Escritura, e a palavra de Deus está dizendo para nós hoje à noite, olha, Jesus morreu, creia na morte dele, e é pela fé na morte dele, pela fé, quando você, e essa fé não é uma fé ignorante, mas é uma fé que está relacionada a uma compreensão do significado dessa morte, e quando você crê, você vive. Quando você crê na morte dele, você está vivo, você tem vida eterna. Para nós que estamos aqui, irmãos, essa é a mensagem desse trecho. Eu gostaria de meditar com vocês nos detalhes agora. Eu dei uma visão geral, né? Mas agora eu quero olhar para os detalhes, irmãos, para que nós percebamos isso. E o nosso texto, irmãos, ele é um texto, assim, tem uma unidade que não dá nem para dividir, sabe? Geralmente eu digo assim, irmão, o texto divide assim, né? Ele é tão junto que é difícil dividir. Mas nós temos aqui, pelo menos, irmãos, dois aspectos aqui que eu gostaria de mencionar para vocês. E então podemos dizer que temos duas divisões aqui, duas partes aqui. Uma divisão, né, em duas partes. Primeiro, irmãos, nós vamos ver os judeus, a atitude dos judeus aqui. Os judeus como aqueles que não querem os corpos nas cruzes, porque era o sábado. Então nós vamos falar um pouquinho disso, né? De que esses judeus, eles estão muito preocupados com o aspecto cerimonial da lei. Eles estão cumprindo a lei, né? Daqui a pouquinho eu vou ler com vocês aqui o texto. Eles estão cumprindo a lei. Já li com vocês esse texto nas posições anteriores, mas nós vamos ver aqui. Então, eles são assim, escrupulosos, eles são cuidadosos em cumprir a cerimônia da lei. Muito cuidadosos. Isso é muito importante nós meditarmos nisso, meus irmãos, sobre quem são essas pessoas que estão tão escrupulosas e cuidadosas com a cerimônia da lei. Mas a segunda parte é o texto, é o ensino principal. É a verdade aqui que eu estive abordando na introdução, ou seja, João ele está dizendo que Jesus morreu. Ele é o Deus homem, é o homem perfeito que veio e morreu por nossos pecados. Então vamos, meus irmãos, vamos entrar nos detalhes desse texto. E convido vocês então a olharem o versículo 31, capítulo 19, verso 31, em que João diz assim: os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Então, eu chamo a atenção dos irmãos para esse cuidado dos judeus. E primeiro nós temos que pensar aqui, quem são esses judeus? Como várias vezes no Evangelho de João, muitas vezes no Evangelho de João, isso nós observamos pelo contexto, né, onde aparece essa expressão, os judeus, aqui não é o povo inteiro, os judeus, né, todo o povo, não. Mas os judeus se refere à liderança religiosa, aos líderes, aos chefes do povo,
aos governantes, a liderança, que era uma liderança político-religiosa, ao Sinédrio, e todos aqueles homens que tinham feito tudo isso aqui, estavam por trás de tudo isso. Caifás, Anás, que tinha sido também sumo sacerdote, os principais sacerdotes, todos aqueles então homens importantes do povo do templo, eles foram esses homens que foram até Pilatos, pedindo para que os corpos não ficassem nas cruzes ali, naquelas 3 cruzes. Eram os mesmos homens que tinham levado o Senhor Jesus Cristo de maneira totalmente fraudulenta para morrer e tinham manipulado o próprio Pilatos. Vocês lembram que nós fizemos aqui a exposição, como eles foram prensando Pilatos e forçando Pilatos a matar Jesus. Eles não podiam matar Jesus com as próprias mãos e eles não fizeram isso. É interessante, eles não mataram Jesus com as próprias mãos, mas eles mataram Jesus. Eles mataram Jesus porque eles manipularam toda a política para que Jesus Cristo morresse, e a autoridade política romana, que era Pilatos, para que Jesus Cristo morresse. E são esses mesmos homens, meus irmãos, que agora chegam diante de Pilatos e estão muito preocupados com a lei de Deus no aspecto, preste atenção, no aspecto cerimonial. Eles estão muito preocupados. E eles não estão errados, viu? Eles não estão errados. Eles já tinham, não estão errados com respeito ao que a lei dizia, mas eles estão errados porque eles estão esquecendo o principal, né? E eu creio que vocês já sabem, já entenderam. Mas é muito parecido com o que João já tinha relatado aqui mesmo, no capítulo 19, eu convido vocês a olharem os primeiros versículos em que... capítulo 19 não, capítulo 18, meus irmãos. O versículo, capítulo 18, versículo 28, em que diz o texto: depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. É muito interessante que essa gente, eles são muito escrupulosos com essas questões cerimoniais da lei. Então, eu não vou entrar para não me contaminar na casa de um pagão, porque eu tenho que comer a Páscoa. A Páscoa era a prescrição de Deus, né? Da lei de Moisés. Então, para poder comer a Páscoa, eu não vou me contaminar com um pagão. E aqui é a mesma coisa. Eles dizem, olha, voltando lá para o capítulo 19, versículo 31, João nos dá uns detalhes, ele diz assim: os judeus, pois, capítulo 19, verso 31, voltei para o texto já da nossa exposição de hoje, diz assim: os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação. Então, o que ele está dizendo aqui? Era a véspera do sábado, ou seja, a nossa sexta-feira, né? Então, Jesus Cristo morreu na sexta-feira, então era a véspera do sábado, e era o dia da preparação do sábado. Já estava chegando o sábado, já estava encerrando-se ali, chegando o anoitecer, o sábado já estava às portas, né? E eles então estavam preocupados com aqueles corpos ali na cruz, próximo a Jerusalém, próximo, onde aconteceria aquele sábado, que em si mesmo os sábados, todos os sábados já eram importantes para o judeu, todos eles guardavam a lei. Mas esse sábado era ainda mais importante, era grande, como tem aqui entre parênteses na nossa versão, pois era grande o dia de sábado. Por que era grande? Porque era Páscoa, irmãos. Então, além de ser um sábado, que por si só já era um dia muito importante para os judeus, mas era também o sábado da Páscoa. E aqui guardem isso, o Senhor Jesus Cristo está morrendo durante essa festa da Páscoa. E o que ocorre então, meus irmãos, é que eles dizem, não pode ficarem ali corpos de condenados, de malditos, de criminosos, no sábado, e logo ainda no sábado, mais importante ainda, porque é o sábado da Páscoa. Não pode, tem que ser tirado esses corpos. E eles estavam se baseando, irmãos, e aí eu convido vocês a olharem comigo em Deuteronômio,
capítulo 21, versículo 22 e 23. Então, isso aqui eu já li algumas vezes, ou pelo menos uma vez, na exposição anterior. E ele é muito importante para compreendermos por que os judeus estavam preocupados com isso, por que o Sinédrio estava preocupado com isso. Capítulo 21, versículo 22, que diz assim, 21, 22. Quando também em alguém houver pecado digno do juízo de morte, e for morto e o pendurares no madeiro, seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto o pendurado é maldito de Deus, assim não contaminarás a tua terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Então, quando alguém era morto, aí se pendurava a pessoa no madeiro. E aquela pessoa foi morta porque ela é uma criminosa, ela é uma pecadora, ela é digna de morte, ela é maldita. Então, ela está contaminando a terra cerimonialmente e ela não deve ficar lá. Ela deve ser tirada no mesmo dia e ser enterrada. Então, essa era a lei. Mas era exatamente o que estava acontecendo ali. Então, não tinha só um, tinham 3 pendurados, próximo a Jerusalém, fora da cidade, mas próximo à cidade. E o dia seguinte, irmãos, era sexta-feira, o dia seguinte não somente era um dia qualquer, mas era o sábado, e mais, era o sábado dentro da festa da Páscoa. Então, todas essas leis cerimoniais se juntavam, e os judeus, muito escrupulosos, disseram assim, não pode ficar ali 3 corpos pendurados, porque a lei diz que a terra está sendo, então, amaldiçoada. E foram. Então, eles fizeram certo nesse aspecto, irmãos. Eles chegaram para Pilatos, diz o versículo 31, né, voltando já para João, que eles rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Ou seja, tudo aquilo ali era muito cruel, né? Então, você imagina, a pessoa já estava ali crucificada, sofrendo horrores ali, uma coisa terrível. E aí quebrava a perna para antecipar a morte, porque a crucificação era uma morte lenta, sofrida, terrível, né? Então, aquilo ali debilitava mais ainda, e tinha algumas questões ali respiratórias, que eu não vou entrar nesse detalhe, eu li alguma coisa, mas como não sou médico, não vou comentar. Mas, enfim, a pessoa morria mais rapidamente. Então, eles tinham o propósito, meus irmãos, de fazer exatamente isso, de matar Jesus, matar os outros rapidamente. E me chama a atenção isso, porque eles eram tão escrupulosos com a cerimônia, mas eles estavam assassinando um inocente, e assassinando, não somente o inocente, mas assassinando o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Redentor. Eles eram muito escrupulosos com o aspecto cerimonial, e eles não viam que, inclusive, aquela lei que dizia que maldita o que está pendurado no madeiro, o apóstolo Paulo depois vai pegar isso e vai dizer o que, irmãos? Que isso se refere a Cristo, que Cristo estava realmente maldito, mas não pelos pecados dele, mas pelos pecados do seu povo. E aqueles homens, eles eram tão dedicados na cerimônia, em praticar a letra da lei, a cerimônia da lei, mas eles não entendiam o seu espírito, eles não entendiam o seu significado, eles não entendiam que aquela própria lei que eles estavam querendo cumprir apontava para Jesus. Eles não criam no Senhor Jesus Cristo. Toda a religião dele era uma religião, e esse é um aspecto importante, e é um alerta para todos nós, porque toda a religião deles era uma religião de cerimônias, mas sem fé. Sem fé em Jesus. E era uma religião também sem amor. Sem amor, porque eles eram assassinos no coração, eles odiavam Jesus.
eles tinham inveja de Jesus, eles odiavam a Deus que eles diziam servir, eles odiavam o Filho de Deus enviado por este Deus que eles diziam servir, eles odiavam o homem Jesus, eles odiavam os homens, eles tinham ódio, era uma religião externa, cerimonial, escrupulosa, minuciosa, mas sem fé, sem amor, meus irmãos. Uma religião assassina, uma religião sem fé e sem amor em Jesus. Isso nós devemos pensar. Porque é algo muito assim, é para pensarmos mesmo que nós podemos estar aqui hoje à noite, fazendo só uma cerimônia. Nós podemos estar aqui hoje à noite só porque nós tínhamos que estar aqui. Mas nós não cremos realmente. Mas nós não amamos realmente o Senhor. Pode acontecer isso, irmãos, aqui entre nós. E essa religião é hipócrita. Essa religião não salva. Essa religião não é de Deus. Deus nos guarde dela. Então, investigue o seu coração. Investigue-se no seu coração, irmãos, nós que estamos aqui, se há fé em Jesus, se há amor em Jesus, porque senão o que nós estamos fazendo hoje à noite é para a nossa condenação. Eu estou sendo assim, duro nessas palavras, porque são palavras reais. São palavras que estão no texto e se aplicam a todo cerimonialismo externo. Que a nossa religião não seja, meus irmãos, só de nós estarmos aqui. Porque nós somos acostumados ou sabemos que temos que estar aqui. É lei, é a regra, é a cerimônia. Mas isso não é suficiente. Porque onde não há fé, não há verdadeira religião, não há verdadeiro cristianismo. E outra coisa, onde não há amor. Porque onde não há fé, não há amor. Não há amor a Deus, não há amor aos homens. Essa é a religião do cristianismo, podemos dizer, comum, que nós vemos muitas vezes. É a religião onde não há dedicação, não há fé, não há amor, nem a Deus, nem ao próximo. Mas apenas um cerimonialismo. Deus nos guarde disso, irmãos. E não siga esse tipo de coisa. Eu quero falar a cada um de vocês hoje à noite, com seriedade, meus irmãos, para que vocês não sigam esse tipo de coisa, mas busquem ao Senhor com sinceridade, com verdade, com fé e com amor, porque esse é o verdadeiro cristianismo. E é isso que João vai nos dizer mais em seguida, quando ele diz aqui no versículo 35, olhem, leiam comigo, quando ele diz assim: aquele que viu e testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é a verdade o que diz, para que também vós o creais. Então é a fé no Senhor Jesus, é a fé que realmente diz que eu sou um cristão e não um cerimonialista, não um hipócrita, não alguém que pratica certas coisas, professa uma fé, mas que realmente não é sua, não pertence a si. Então esse é o primeiro aspecto, irmãos, que eu gostaria que vocês pensassem, seríssimo, muito importante, que está no texto. Mas vejam, meus irmãos, vamos para a segunda parte, que esse primeiro é um alerta, né? A segunda é o nosso consolo e a nossa vida. Porque o texto vai dizer aqui que, então, Pilatos permitiu, os soldados foram realmente executar aquela missão, aquela ordem de Pilatos, e eles, diz o versículo 32, foram, pois, os soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Observe então, e aquilo que eu falei para vocês na introdução, que o propósito de João é dizer, olha, ele estava morto, realmente, verdadeiramente morto. E os soldados quebraram a perna do primeiro, que o primeiro estava vivo, estava ainda ali em uma situação de tremendo sofrimento, mas vivo. Quebraram a perna do segundo, mesma coisa. Do segundo não, né? Do lado, né? Cada um do lado de Cristo.
E nós sabemos ainda, né, que ambos passaram esse sofrimento terrível. Tinha um crente e tinha um incrédulo, vocês conhecem a história bíblica, e o crente, mesmo crente ali, passou essa situação terrível para apressar a sua morte, mas quando eles chegaram no Senhor Jesus, não, Jesus já estava morto. Eles constataram isso, eles viram isso, Jesus já tinha morrido. Mas diz o versículo 34, então eles não quebraram, né, as pernas do Senhor Jesus Cristo. Mas diz o versículo 34, contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Ou seja, para tirar toda a dúvida, e o ponto aqui exatamente é esse, né? Bom, aqui esse não morreu, quebramos as pernas. O outro não morreu, quebramos as pernas. Quando chega no do meio, ele já está morto. Não vamos quebrar as pernas, não tem necessidade, já está morto. Mas vamos tirar um deles ali, para tirar toda dúvida, vou furá-lo com uma lança. Não sabemos se foi lado esquerdo, se foi lado direito, enfim, e furou e saiu logo sangue e água. Ele estava morto mesmo, não houve nenhuma reação. Claramente Jesus Cristo ali estava morto, e depois de mais esse golpe não tinha mesmo o que duvidar. Jesus morreu. O Senhor Jesus Cristo está morto, irmãos. E aí o texto, ele vai então colocar que saiu sangue e água. Irmãos, esse aspecto que eu quero tratar com vocês bem rapidamente, na verdade não é fundamental, né? E como eu disse para vocês, eu não sou médico, então não tenho competência para falar desse aspecto mais físico, né? Por que saiu sangue e água do corpo de Nosso Senhor? Então, alguns médicos têm explicado, meus irmãos, que o que aconteceu aqui foi, na verdade, um rompimento do coração de Nosso Senhor, e que o sangue, então, coagulou, e que, por causa disso, eles puderam ver ali sangue e água. E há um versículo, um texto que eu gostaria que nós lêssemos aqui, que está, meus irmãos, no Salmo 69, versículo 20 e 21. Salmo 69, versículo 20 e 21, que parece nos indicar algo sobre isso, irmãos. Eu digo parece porque não há certeza de que realmente isso aconteceu. Isso é uma teoria, né? De que o coração do Senhor Jesus Cristo rompeu, então é uma teoria tentando explicar por que saiu sangue e água. Salmo 69, versículo 20 e 21, irmãos, diz assim o texto: afrontas me quebrantaram o coração, arrebentaram o coração. Estou fraquíssimo, esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum, e por consoladores, mas não os achei. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede deram beber vinagre. Existe, então, alguma possibilidade, meus irmãos, de que esse rompimento do coração seja o cumprimento de mais essa profecia, ou seja, que o coração dele foi quebrantado, foi rompido, e existe essa possibilidade, até porque a outra profecia aqui se cumprindo sobre o fel por mantimento, e que na sede dele lhe deram beber vinagre. Mas nem por exemplo, um dos pesquisadores que eu li, né, ele fecha a questão, porque não há como fechar, é uma possibilidade, irmãos. Mas isso eu só estou colocando para vocês, para vocês perceberem o sofrimento de Cristo, a ira de Deus que estava caindo sobre ele, e que existe até essa possibilidade do rompimento do coração de Nosso Senhor. Mas, meus irmãos, essa não é a parte, na verdade, mais importante. A mais importante aqui
e é isso que João ele está querendo nos chamar a atenção, é para o fato de que ali, esses dois elementos, eles são importantes nós notarmos, esses dois elementos que saíram da ferida de Nosso Senhor. Porque o texto vai falar aqui no versículo 22, versículo 34 do capítulo 19, contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Sangue e água. Isso aqui tem um significado, irmãos, isso tem um valor para nós, e nós podemos afirmar isso pelo que João vai dizer na sua cartinha lá, na carta de 1 João. Aí eu convido vocês a lerem comigo, 1 João, capítulo 5, versículo 6. Observe o que João diz. 1 João, capítulo 5, versículo 6, em que João ele nos diz assim, olha, este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue, e o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Irmãos, ele veio por água, sangue. Água e sangue foram os fluidos que saíram de Nosso Senhor no momento em que o soldado lhe perfura com uma lança, e isso significa que o Senhor Jesus morreu, ele derramou o seu sangue, ele deu a sua vida, e dele sai água e sangue, apontando para a seguinte verdade, meus irmãos, é porque Jesus morreu naquela cruz, porque Jesus se tornou maldito, porque está consumado, porque ele deu a sua vida pelos meus pecados, eu tenho duas bênçãos. Eu tenho a bênção de ser justificado, lavado, purificado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, e eu tenho a bênção também de ser lavado pela água. Né? E não é sem valor que, quando nós olhamos para os dois sacramentos, para as duas ordenanças, quais são? O batismo e a ceia do Senhor. Esses dois elementos vão aparecer. No batismo, a água. Na ceia do Senhor, o vinho, simbolizando o quê? Sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos ali como que Deus dizendo para nós aqui, meus irmãos, nesse texto, porque o meu filho morreu, porque ele está consumado, porque ele deu a vida por vocês. Vocês são lavados pelo sangue dele, vocês são purificados pela água. E os dois sacramentos, eles mostram essa verdade. Ou seja, porque Jesus Cristo morreu na cruz, eu sou justificado. Porque Jesus Cristo morreu na cruz, eu sou lavado com a água, eu recebo o Espírito Santo, o Espírito purificador. Então, por essa obra de Cristo na cruz, por aquilo que Ele fez pelos meus pecados, morrendo por mim, pagando a minha dívida, nele, por causa dele, pela sua obra, porque Ele se torna maldito por mim, eu sou justificado, eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro, eu recebo o Espírito Santo, o Espírito de santificação, e eu sou santificado. Então nós temos aqui duas bênçãos, em resumo. Nós temos a bênção da justificação e nós temos a bênção da santificação. No Senhor Jesus Cristo eu sou considerado justo, Ele pagou pelos meus pecados, já não tenho mais dívida com Deus, Ele já lavou, já justificou, já me purificou com o seu sangue, mas também temos a lavagem do Espírito. Nós temos a obra que Deus começa a fazer na nossa vida a partir do momento que nós cremos no Senhor Jesus Cristo, e por causa dele, porque ele morreu por nós, nós temos o Espírito Santo. Então aqui está, meus irmãos, eu queria destacar, e esse realmente é o ponto mais importante. Não é tão importante assim, bom, não podemos nem mesmo provar se houve um rompimento ou não do coração de Cristo, e esse seja o motivo de sair dali sangue e água. Não temos como definir isso, mas o importante é o seguinte: isso tem para nós o valor de que na morte do Senhor Jesus Cristo eu sou justificado, eu sou santificado, e os dois elementos, irmãos, das ordenanças, eles
apontam para essas realidades da obra que o Senhor Jesus Cristo operou por nós na cruz do Calvário. E aí, irmãos, nós temos aqui o versículo 35, em que João, ele diz assim para nós: e aquele que viu, testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós creiais. Ele viu, ele creu. Aliás, quando, mais adiante um pouquinho, quando Jesus Cristo vai ressuscitar, olhem comigo o que diz aqui o capítulo 20, e diz, né, que a Maria Madalena foi avisar e saiu Pedro correndo, e o outro chegou primeiro que ele. Diz aqui o versículo 4, capítulo 20, versículo 4, diz assim: e os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e olha, e presta atenção aqui no que diz, e viu e creu. Testemunho ocular. Esse discípulo e Pedro viram, e sobre o discípulo, diz o texto, viu e creu. E aqui, irmãos, é o mesmo sentido. Este discípulo, né? E aqui, irmãos, eu vou deixar para comentar sobre este discípulo aqui quando a gente chegar no capítulo 20, mas este discípulo, este que viu, como diz aqui no versículo 35 do capítulo 19, é aquele que viu, veja, viu, testificou, testemunhou, ele viu isso, ele viu sair sangue e água do corpo de Jesus. Ele viu que Jesus já estava morto. Ele viu que os soldados não quebraram as pernas de Nosso Senhor. Ele viu ele furar a lança, um deles furar com uma lança e sair os fluidos, né? Sangue e água. Ele viu tudo isso. E assim como ele veria lá mais adiante um pouquinho e creria, né? Aqui também nós podemos dizer, ele viu e ele creu. E ele está aqui testemunhando, ele está aqui falando essas coisas. E quem é essa pessoa? Provavelmente é o próprio João, né? É o próprio João, é ele que está escrevendo o Evangelho, ele que estava lá perto de Jesus. Lembra que ele estava... o discípulo amado, né, que estava ali com Jesus, com Maria, e Jesus falou para ele, eis aí tua mãe, mulher, eis aí o teu filho, lembra disso, né? Então ele estava lá, possivelmente ele foi deixar Maria em casa, voltou, né? E ele viu tudo isso, e ele creu, meus irmãos, e ele não somente viu e creu, mas ele testificou, ele testemunhou, ele é uma testemunha ocular, ele é aquele que chega para nós e diz assim, olha, eu vi isso, e ele está testificando, ele está testemunhando para quê, meus irmãos? Vamos ler aqui o versículo 35, ele diz assim, e aquele que viu, testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Ou seja, lembra que Jesus vai falar para Tomé, um tempinho depois aqui já na ressurreição, ele vai falar, bem-aventurados que não viram e creram. Então veja que a nossa fé, a deles é a fé da testemunha ocular. João viu, Pedro viu, eles entenderam o significado do que estava acontecendo, eles perceberam, entenderam por iluminação do Espírito Santo, o porquê que Jesus estava morrendo, qual o significado de tudo aquilo, e eles creram, mas eles são testemunhas oculares, nós não, mas nós também cremos e somos bem-aventurados, porque nós estamos crendo de acordo com o testemunho deles, de acordo com o testemunho que eles deixaram para nós, inspirados pelo Espírito Santo nas Sagradas Escrituras, e dizendo aqui, esse texto está dizendo para nós, Jesus morreu.
Jesus morreu naquela cruz, ele estava morto e dele saiu sangue e água. Jesus morreu por pecadores. Nele está a única esperança de salvação, nele está a justificação, nele está a santificação. E nós, é o que os apóstolos estão dizendo, irmãos, através das Sagradas Escrituras do Novo Testamento, eles estão dizendo, nós vimos Jesus morrer, nós vimos esses fatos, nós vimos ele ressuscitar, nós vimos ele ressurreto dentre os mortos. João vai dizer, irmãos, na sua carta, você não precisa abrir agora comigo, mas eu tenho que ler aqui. Ele começa a sua carta dizendo a seguinte coisa, capítulo 1 da primeira epístola de João: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. Que vida é essa? Jesus. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Está aqui. Esse é o testemunho. Esse é o testemunho apostólico. E aqui nesse texto que nós estamos lendo hoje à noite, João está dizendo para nós, apesar de estar morto, né? Mas pelos seus escritos ele está dizendo, olha gente, eu vi isso que aconteceu. Jesus estava morto naquela cruz. Jesus, não foram quebradas as suas pernas, foi furado o seu lado, e de lá daquele lado saiu sangue e água, para que vocês creiam nesse fato. A nossa fé, meus irmãos, não está baseada numa fábula, numa historinha de criança, numa invenção, mas no fato. Nasceu um homem, diferente de todos os homens, no sentido de que ele é Deus também, mas homem tal qual nós somos homens, seres humanos, homens e mulheres. E ele viveu uma vida santa, e ele morreu numa cruz, inocentemente, por nós pecadores, e ele estava morto ali na cruz, totalmente morto de fato. Não foram quebradas as suas pernas, porque ele já estava morto. O seu lado foi furado, para que não tivesse nenhuma dúvida de sua morte, e daquele lado saiu sangue e água, e é nele que está a nossa salvação. João está dizendo para nós, através dos seus escritos, na verdade Deus está falando através de João, pelo escrito inspirado de João, dizendo para nós assim, essa é a verdade, creiam no meu Filho, para que vocês tenham vida eterna. É porque Jesus morreu que vocês podem ir para o céu, para a glória, serem salvos e terem comunhão com Deus, e se voltar para Deus, e orarem a Ele, buscarem a Ele, e ter esperança de vida eterna. Creiam nisso. Deus está dizendo aqui para nós hoje à noite, irmãos. Creiam. E aquele que viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. E aí, irmãos, ele avança. E no avanço, ele diz assim, olha, tem mais um ponto, e tem mais um aspecto aqui que eu quero dizer. Esses dois fatos, o fato de os ossos dele, as pernas dele não terem sido quebradas, e o fato do seu lado ter sido furado, estava na Bíblia, do Antigo Testamento. Estava profetizado. E agora eu quero mostrar esses dois textos. Ele diz aqui no versículo 36, porque isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz, nenhum dos seus ossos será quebrado. E aqui esse texto, esta profecia se refere principalmente às prescrições do Senhor Deus. Veja, tudo isso aqui está acontecendo na festa da Páscoa, e essa profecia de que os ossos de Cristo não seriam quebrados se refere principalmente às prescrições do Senhor Deus para o Cordeiro da Páscoa. Mas também podemos dizer, está no Salmo 34, versículo 20, que nós lemos no início do culto desta noite. Eu queria que vocês olhassem comigo aqui, leiam comigo, por favor, e nós vamos já ler também a lei sobre a prescrição lá da Páscoa, mas o Salmo 34,
no versículo 20. Salmo 34, versículo 20. Diz a palavra do Senhor: Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Aqui está, irmãos, podemos dizer, uma profecia em relação ao nosso Senhor Jesus Cristo, que nenhum dos seus ossos seriam quebrados, que Deus guardaria os ossos de Jesus. Mas agora vamos ler Êxodo capítulo 12, versículo 46. Numa casa se comerá. Êxodo 12, 46. Prescrições do Senhor, quando o povo de Israel estava saindo do Egito, Deus estava instituindo a Páscoa, e ele diz aqui: numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. E agora, Números, versículo 9, capítulo 9, versículo 12. Números, capítulo 9, versículo 12. Diz assim a Escritura: sobre uma outra lei aqui que o Senhor estabelece, dizendo o seguinte: dela não deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Entende? Então nós temos essas duas leis de Moisés, cerimoniais, sobre os animais ali usados nessa cerimônia, e que não se quebraria nenhum dos seus ossos, irmãos. O que João diz aqui? Vamos voltar. Ele diz assim: isto aconteceu, versículo 36, para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. O que João está dizendo é que o Senhor Jesus Cristo é este animal sacrificado. Simbolicamente, lá os animais, quando eles eram oferecidos ou quando eles eram comidos e faziam parte daquelas cerimônias, né? E os seus ossos não podiam ser quebrados, isso estava apontando para Jesus. E vocês lembram quando João Batista diz no início do Evangelho: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro da Páscoa. E Paulo vai dizer, irmãos, eu não vou ler agora o texto, mas ele diz na carta aos Coríntios: Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Jesus é o Cordeiro da Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. É por isso que a Páscoa, né, aquela festa, ela era um tipo de Cristo, da nossa libertação, da nossa salvação, assim como o povo, o animal tinha que ser morto e ser sacrificado, e aquilo tudo por ocasião da libertação do Egito. O anjo da morte não mataria os judeus, os israelitas. Tudo isso aponta, meus irmãos, para aquele que ele teve que morrer. Ele teve que dar o seu sangue, dele saiu sangue e água. Ele morreu, ele está morto, ele morreu. Ele é o nosso Cordeiro sacrificado. Ele é a vítima que se ofereceu para que nós não morrêssemos, irmãos. E João, ele conclui no versículo 37, agora falando de que não somente
há uma profecia sobre este animal, que dizia respeito lá aos animais, que os ossos não eram quebrados, que tipificavam o nosso Senhor Jesus Cristo, mas há outra profecia, e essa, no versículo 37, quando ele diz, e novamente diz outra escritura, verão aquele que traspassaram, e essa se refere a Zacarias. Leia comigo, por favor, agora, Zacarias, capítulo 12, versículo 10, meus irmãos. Livro do profeta Zacarias. Depois nós vamos ler também Apocalipse, tá? Agora lê logo Zacarias. Zacarias capítulo 12, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e prantearão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Aqui é Deus falando, e falando que aqui no contexto mais imediato, aqui, o povo afrontando a Deus, traspassando a Deus, né, com seus próprios pecados, mas isso aponta, irmãos, para Cristo, que seria traspassado, que seria furado do seu lado sairia sangue e água. E tem um segundo texto aqui, que esse já lá na frente, né, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, que também usa esta profecia de Zacarias e se referindo ao Senhor Jesus Cristo, quando diz assim, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, quando diz assim, meus irmãos, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Todos verão, até aqueles que o traspassaram. Mas como pastor, se só um homem o traspassou, né? Mas por trás daquele soldado judeu, soldado romano, estavam os judeus que mandaram quebrar as pernas de Cristo. Estavam os inimigos de Cristo. Segundo o Evangelho de João, estava o mundo. Lembra que diz, o mundo vai odiar vocês porque vocês me pertencem, porque o mundo odeia a Deus. Estavam todos nós. Todos nós traspassamos a Cristo no sentido mais amplo, porque todos nós odiávamos a Cristo, odiamos a Deus por natureza. Mas ele estava ali sendo traspassado, morrendo por nós, pelo seu povo, pela sua igreja. E o que João está dizendo aqui é que aquele ato do soldado de furar Cristo foi para confirmar, sem dúvida, a morte de Jesus. E ele foi traspassado para que nós não morrêssemos. Do seu ferimento saiu sangue e água para que nós fôssemos justificados, para que nós fôssemos santificados. Por isso que João diz, eu estou dizendo isso para vocês, eu sou uma testemunha, eu vi tudo o que aconteceu, e o que aconteceu estava cumprindo as profecias do Antigo Testamento, para que vocês creiam e tenham a vida eterna. Porque, juntando com o Apocalipse, como nós veremos a volta de nosso Senhor? Nós veremos a volta de nosso Senhor com lamento ou com alegria?
A Bíblia diz que todo olho o verá. Quem o verá com alegria? Quem o verá com contentamento? Os crentes. Quem creu nele, quem confiou nele. Quem confiou naquele que foi traspassado, para que ele não morra nos seus pecados. Mas aqueles que, num certo sentido, continuam traspassando a Cristo, continuam afrontando a Deus, lamentarão na sua volta. Irmãos, aqui está, Jesus morreu por nossos pecados, Jesus morreu para a salvação do seu povo. Tudo que João está querendo nos dizer aqui é o seguinte: não há dúvida, Jesus morreu. Está consumado. Ele morreu. E é porque ele morreu que nós temos vida, vida eterna. Creamos no Senhor Jesus. E aqui nós podemos dar 3 conselhos que brotam assim do texto, né? Que eu queria deixar para vocês rapidamente. Primeiro conselho, meus irmãos, é que nós tenhamos muito cuidado com a religião ritualista. Quando tudo isso aqui estava acontecendo, profecia se cumprindo, Deus estava ali salvando seu povo, está consumado, Jesus estava dizendo. Enquanto tudo isso estava acontecendo, a liderança religiosa judaica estava cegada por uma religião cerimonialista. Eles cumpriam rigorosamente a cerimônia, mas eles não entendiam as profecias, eles não compreendiam o significado do que estava acontecendo, eles não entendiam nada. Eles estavam cegos pela falta de fé e eles eram cheios de ódio. Não tinham amor a Deus e amor a Cristo. Então, cuidado. Cuidado com a religião cerimonialista. E qual é a cura disso, irmãos? É a fé. Que todos nós aqui, irmãos, verdadeiramente, genuinamente, possamos ouvir o que João diz no versículo 35, a nossa fé, tudo que está acontecendo, tudo que ocorreu naquele momento, foi visto por alguém, foi testificado por alguém, foi escrito por alguém, inspirado pelo Espírito Santo, para que haja fé em nós que estamos ouvindo. Então ele está dizendo aqui, e aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e esse é o meu segundo conselho, não é? E sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creais, vós, quem nós que estamos aqui hoje à noite. A mudança, ou completo contraste, vou colocar assim, entre essa religião cerimonialista é a religião da fé, é a religião que crê no Senhor Jesus, que confia. Irmãos, nunca tente se salvar sem Cristo. Deus nos guarde disso, de uma religião só de cerimônias, mas a nossa fé esteja em Jesus. Então, eu sempre falo para vocês, presumimos que aqui temos crentes, nós temos que dar esses alertas e temos que dizer que a verdadeira religião cristã é da fé no Salvador, no Redentor, e que se demonstra, que opera, como o apóstolo vai dizer em outra parte, que opera pelo amor. Uma fé que vai se manifestar no amor a Deus, no amor ao próximo. Essa é a fé verdadeira, é a fé genuína. Aqueles que creem no Senhor Jesus. Não é a fé que salva, não é o amor que salva, obras não salvam, Cristo salva, mas a fé, crer nele, tem que acontecer isso. Tem que se depositar a fé e a esperança, a confiança unicamente no Senhor Jesus Cristo, que é o Salvador, para que então tenha vida eterna, como João vai dizer mais adiante. E no versículo, e último conselho, meus irmãos, que eu quero dar é o seguinte: irmão, Jesus já morreu, não tem dúvida, está consumado. Então, 2 bênçãos são dadas a nós, 2 bênçãos: sangue e água, justificação, santificação. Então, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, versículo 1. Então, se alegre, se console, que a sua salvação já foi ganha. Você é um crente, você confia no Senhor Jesus, você está justificado, você foi pacificado,
Deus nos ama, eu amo a Deus, nós devemos agora viver em gratidão a Ele. E aí vem a segunda bênção. A segunda bênção é o seguinte: Jesus, quando morre naquela cruz, estava também não somente me justificando pelo seu sangue, mas me purificando pela sua água. Ele estava ali, pela cruz vem a bênção do Espírito Santo e o Espírito Santificador. E eu quero dizer aos meus irmãos hoje à noite: irmãos, vocês creram no Senhor Jesus? Então, se vocês creram no Senhor Jesus, vocês foram justificados. E se vocês creram no Senhor Jesus, vocês amam o Senhor Jesus. E vocês amam os seus mandamentos. Vocês amam o que a Bíblia diz para que você faça. Você odeia o que a Bíblia diz, o que a palavra dele diz, que é odioso, que é pecaminoso, que é sujo, que é mau. Você ama os mandamentos, você ama a santidade, você ama, você quer agradar a Deus. É claro que aqui nós não somos perfeitos, é claro que aqui nós estamos em processo de santificação, nós temos muitos pecados, muitas falhas, nós somos ainda como aquele barro que está sendo formado, mas nós amamos a Deus e nós queremos crescer se nós somos genuinamente, verdadeiramente crentes em Cristo Jesus. Há amor a Deus e amor à sua palavra, há desejo de fazer a sua vontade. Nós somos pecadores, nós temos muito ainda a mortificar, mas há amor. Então você ama a Deus, se você crê, você ama. Então, meu irmão, busque obedecer, deixe o pecado. Aquilo que Deus tem dito para você que é errado, não faça mais. Porque isso é pecado, porque isso é contra, isso desagrada aquele que morreu na cruz por seus pecados, e isso não é mais a sua vida. Você já morreu para essas coisas. Levante-se e diga: eu vou fazer a vontade de Deus, porque é o que eu quero. Eu vou buscar a sua vontade, eu vou ler os 10 mandamentos, procurar compreendê-los. Nós estamos estudando aqui todas as manhãs do domingo. Eu vou ler as epístolas, eu vou ler os que os apóstolos falam. Quando eles exortavam a igreja naquele tempo, eles estão nos exortando hoje. E eles estão dizendo: vivam assim, vocês não são mais das trevas, vocês não são mais deste mundo. Vivam como pessoas que amam a Deus, pessoas que vivem em santidade. A santidade, irmãos, ouça o que eu vou lhe dizer nesta noite: a santidade Jesus já ganhou para nós na cruz, é para nós. Então vivam em santidade, vivam em piedade. Não digam: eu sou fraco. Digam: Jesus já morreu por mim e já me deu o Espírito Santo para que eu viva em santidade. A sua fraqueza ou a sua fortaleza são irrelevantes, porque não depende de você, depende da graça de Cristo, depende da obra de Jesus na cruz, depende do Espírito Santo que já lhe foi dado, e você deve exercer essa fé. E fé é isso, é quando eu me levanto também para obedecer e para fazer a vontade de Deus. Jesus já morreu, irmãos, está consumado. Esse mundo lá fora precisa de crentes autênticos que brilhem, que mostrem santidade e piedade na sua vida diária. Que Deus nos abençoe assim, abençoe a nossa querida igreja, cada um de nós individualmente, para que possamos, nas nossas vidas, mostrar que Jesus morreu e nos libertou. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado porque nós podemos, hoje à noite, Senhor, meditar nesse trecho tão solene, tão precioso, e que a obra da graça esteja na nossa vida. Somos aqui irmãos cristãos que estão neste culto solene, ouvindo, Senhor, as Escrituras, meditando juntos nela, e a nossa oração é que tudo que foi falado, explicado segundo a verdade, o Espírito Santo, ele venha, Senhor Deus, aplicar para o nosso consolo na justificação e para o nosso crescimento em santificação, na obra da graça do Senhor. E queremos também pedir, Deus, guarda qualquer um de nós aqui,
da religião cerimonialista, sem fé e sem amor. Mas que todos nós aqui realmente creiamos, vivamos de acordo com essa fé, cheio de gozo do Espírito Santo, cheio de alegria na justificação e crescimento na santidade no temor do Senhor. Faz isso, Pai, e possamos assim ser sal, ser luz e brilhar neste mundo cheio de trevas, para a sua glória e para o bem daqueles que estão em nossa volta, em Jesus Cristo. Amém.